Com certeza. A minha gratidão por você estar aqui conosco mais uma vez em Volta Redonda. Nesse momento que você vem trazer para a gente toda a sua experiência na área da prevenção, essa experiência que vem ao longo dos anos, né, com todo esse estudo, deixando aquela prevenção de palestrinha para ser uma ciência da prevenção, com dados epidemiológicos. Então, eu queria dizer da nossa imensa gratidão por você hoje, né? Justamente hoje, dia 26 de junho, foi de propósito que a Coordenadoria Municipal de Prevenção de Drogas de Volta Redonda a convidou para passar essa tarde conosco. Muito bem-vinda, professora. Obrigada, Neuza, amiga. Eu gostaria que você se apresentasse, um pouquinho do seu currículo também. Tá bom. Na hora que eu caminhar mais um pouquinho, eu mostro algumas coisas que eu faço, Neuza, não se preocupe com isso. Algumas coisas que é desse tamanho, né? Não, algumas. Eu quero agradecer você, que conheço de muito tempo, de lutas na mesma área, vejo você de pé aí, passando seus perrengues e continua lutando, e, logicamente, dizer que eu me sinto honrada pela sua confiança e muito mais pela sua amizade. Obrigada. Podemos começar? Posso, sim. Primeiro slide aí. Eu já estou no slide. Eu vou passando aqui, Neuza, pode deixar. Então, Tá, obrigada, querida. Eu queria dizer que a Neuza me deixou muito à vontade, né, para escolher um tema que eu atualmente venho pesquisando, que é como nós devemos olhar para a prevenção de drogas, já que não temos um sistema de prevenção de drogas no Brasil. Temos algumas experiências exitosas, mas muito pontuais, que obviamente mudam um microsistema. E o que nós precisamos mesmo, diante de um fenômeno como o que temos vivido, é um sistema de prevenção que atinja regiões, idealmente o Brasil como um todo. Então, eu disse a Neuza que eu sou médica, né, psiquiatra, tenho uma formação bem diferente. Eu fiz primeiro clínica geral, porque eu achava que o médico tinha que entender do indivíduo como um todo, só que na clínica geral quase que o meu paciente ficava sem cabeça, porque na área da psiquiatria, né, o clínico adentra muito pouco, estuda muito pouco, então a nossa formação ainda carece dessa amplificação, e obviamente olhar o sistema nervoso central, o cérebro, né, onde estão os transtornos mentais, de aprendizagem, outros transtornos do neurodesenvolvimento, como mais um sistema do corpo, um dos mais importantes, mas mais um sistema do corpo. E eu tive que caminhar na minha formação, procurando mais especialização, mais aprofundamento, e aí eu acabei na psiquiatria, acabei na saúde pública, e, por último, eu coordeno um projeto que, no final, eu vou contar para vocês, que me exigiu, na idade que eu estou, quase 70 anos, sentar na cadeira da universidade para fazer outra residência médica dentro da psiquiatria da infância e adolescência. Então, eu acho que o meu percurso fala porque que eu sempre desafiei, continuo desafiando, a prevenção de drogas, porque todo mundo que está nessa área sabe da dificuldade de estabilizar um dependente de drogas, de como é difícil fazer um diagnóstico integral, saber o que veio primeiro, por que ele chegou a desenvolver essa doença adquirida, uma doença do cérebro, que se não tratar é fatal, e que nós temos tão poucos recursos, né? Se eu fosse falar de cuidados, de assistência, eu começaria assim, olha,
Faz 20 anos que não tem nada de novo na área da assistência. Ao contrário da prevenção, nós temos desafios originais para avançar, para enfrentar e conseguir. Basta que a gente saiba por onde começar. Então, eu agradeço a Neuza, que deixou com que eu escolhesse essa área que eu considero a mais importante na política de drogas, a prevenção de drogas. Enfim, fiz vários percursos, como eu disse, e eu acho que onde eu mais aprendi sobre drogas, especificamente, foi na Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, a ABEAD, onde eu trabalhei e colaboro até hoje, e isso tem pelo menos uns 35 anos. Então, lá nos primórdios da ABEAD, eu sou membro do Conselho Consultivo, não é à toa, né? Por toda essa militância na associação, assim como a Neuza e outros colegas. A ABEAD é uma associação que debate e traz a informação atualizada. Esse é o papel da ABEAD. Então, ela faz prevenção, ela traz a ciência, ela coloca na mesma mesa opiniões contrárias, ela desenvolve fóruns e por aí vai. Eu coordeno atualmente um departamento dentro da Associação Brasileira de Psiquiatria, que departamento não, ele já foi, hoje ele é só uma comissão de dependência química, onde também a gente desenvolve algumas ações. E o mais importante que eu tenho feito é coordenar uma política municipal de drogas, num município muito pequeno, do centro-oeste do estado de São Paulo, se chama Tarumã. Quando eu cheguei lá em 2007, eram 10 mil habitantes, 11, hoje 14 mil, um município rural, cercado de usinas de álcool, e é uma cidade que foi sorteada, obviamente, e onde eu vou dizer para vocês que estou no final dessa ação de prevenção que eu me desafiei os tarumaenses a fazer. Mas isso vai ficar para o final, a gente tem que começar do começo, e o começo é hoje, e o começo é a pandemia Covid-19. Por que eu trouxe esse slide, né, com esses dados, como o primeiro slide da minha fala? Porque, infelizmente, apesar do isolamento e, portanto, sem acesso, sem disponibilidade das drogas, né, as pessoas têm bebido muito mais. São 3 pesquisas já que representam o mundo, e o Brasil participou das 3. Uma pesquisa feita por um professor que coordena um grupo muito grande na Austrália, numa universidade australiana, que é o Global Drug Survey, uma pesquisa realizada pela Organização Pan-Americana da Saúde, e a outra pela ONU-DC, que é o braço da ONU, que estuda drogas e crime, tráfico, enfim, e todas mostraram que o consumo de drogas e álcool no Brasil aumentou, e, obviamente, todas as consequências. Consequências que não são nada agradáveis, como a violência doméstica, que é muito séria, geralmente contra a mulher, crianças, adolescentes. Também uma outra consequência desse aumento do consumo de álcool e drogas, os transtornos mentais, não só para aqueles que já tinham transtornos, mas dando origem a novos problemas, transtorno de estresse pós-trauma e crises de um transtorno mental que estava estável, por exemplo. E o álcool é a número 1, uma droga lícita, que é possível pedir facilmente, né, pela internet. As indústrias se reinventaram, né, elas têm delivery, elas
promovem festas virtuais, né, incentivam festas virtuais, e nós, os que militam uma política de drogas, sem nenhuma estratégia para cuidar do impacto dessa pandemia. Vocês estão vendo os dados, 40% responderam que aumentaram frequência de beber, bebem mais cedo, descrevem que tem parceiros para beber, geralmente o casal acaba bebendo junto, quer dizer, novos bebedores adentram esse cenário e, obviamente, muito mais problemas. Tem um dado que é muito grave, né, que é o seguinte: mesmo sem nenhum transtorno mental primário, esses indivíduos que estão bebendo mais, todos tiveram dano físico. E aí, numa pandemia, como é que o indivíduo sai para ir no pronto-socorro ou consultar um médico clínico nas fases que nós vivemos esses últimos meses de isolamento, de não funcionamento dos serviços de saúde, só os essenciais. E, puxa vida, eu vou num serviço que já vai ter um grau de contaminação mais alto, porque as pessoas que estão lá são vulneráveis e, sabidamente, essa doença incide nos mais vulneráveis, e é um ciclo que a gente não consegue romper quase sem nenhuma estratégia de proteção. Então, no mínimo, né, Neuza, e aqueles que me ouvem, nós vamos conseguir aprender o que fazer na próxima pandemia. Eu, quando falo isso, já fico com um certo desconforto, porque eu sou de uma época que a Organização Mundial de Saúde nos avisou, isso vamos falar lá de 1990, 95, que nós já estávamos numa pandemia do álcool, né? Já estávamos numa pandemia do tabaco, que já tínhamos que manejar essas ações, desenvolver políticas, né, na década de 90, né, as primeiras políticas do tabaco surgiram aí, né, porque até aí, 90, a indústria fumageira escondia os achados científicos de que o tabaco causava dependência, comprava os pesquisadores e fazia propagandas maravilhosas. E hoje a gente assiste a indústria do álcool fazendo a mesma coisa para vender o seu produto, né? Então, outro dia, né, estamos falando da década de 90, a Organização Mundial de Saúde já dizia do impacto do consumo dessas substâncias, e a gente pouco avançou, eu acho que mais nos últimos anos, 10 anos, aqui no Brasil, que a gente consegue avançar na questão das políticas de drogas. Lógico que a prevenção fica por último. Por que a prevenção fica por último? Porque a prevenção vem depois que a gente aprende que aquilo é uma doença adquirida do cérebro, que eu acabei de falar do tabaco. Até 90, os estudos eram feitos por pesquisadores da indústria, que diziam que não era só um hábito, né? Fumar era um hábito, e mais, melhorava a dor de cabeça, melhorava a dor de garganta, o médico aparecia fumando, fazendo propaganda do cigarro. Quando a doença aparece para valer, infelizmente, né? Aí a gente já está olhando para a ponta do iceberg, temos que sair correndo para aprender a fazer prevenção. A política vem muito depois, muito depois. Então, a política como um todo, né? Então, lá na década de 90, algumas ações para o álcool, a própria BEAD tinha mandado um programa de controle do álcool, porque os fundadores da BEAD estavam pesquisadores da área, Jandira Mazur, José Manuel Bertolotti, Sérgio de Paula Ramos e outros, estavam muito preocupados com o impacto do álcool, né? E já haviam mandado para o governo um programa para prevenção e tratamento, por exemplo,
não se falava em controle da oferta de drogas, né? Que são os dois braços da política, né? A redução da demanda, que é a prevenção e o tratamento, e o controle da oferta, que são as medidas de fiscalização, de regulação, de repressão, no caso de drogas ilícitas, no caso da venda das drogas lícitas para adulto, para adolescentes, enfim, nem se falava disso. Se falava do impacto do álcool e se ensaiava o impacto do consumo do tabaco. Mas agora nós temos um outro impacto para pensar nesta questão. Por quê? Porque os manuais diagnósticos, a própria CID-11, já traz no seu bojo menos critérios para fazer diagnóstico de dependência. Aquela categoria abusador já caiu por terra. Por quê? Se o abusador tem problemas, ele já está sofrendo o impacto da instalação dessa doença no cérebro e perdendo o controle, porque ele mantém o consumo apesar dos problemas. Nem infere que o problema advém do consumo do álcool, por exemplo. Então, o que nós estamos observando? Nós estamos observando que com 2 critérios já se configura, 2 critérios positivos, já se configura o diagnóstico de dependência de álcool, por exemplo, transtorno por uso do álcool. E aí, haja serviço, haja política de prevenção, haja controle da oferta do álcool, quer dizer, nós vamos ter que ter mesmo uma política que faça diferença, porque a prevalência dos doentes que adquirem a doença aumentou. Aumentou muito. Hoje nós temos clareza do impacto social, físico do álcool, né? Antigamente era mais o indivíduo, ficava uma prevenção focada no indivíduo, né? E hoje não, a gente sabe que esse fenômeno comprovadamente ele atinge a sociedade, atinge o entorno, atinge fundamentalmente a família e gera um custo para o indivíduo físico, mental, social enorme, além do custo com a própria saúde e com a saúde do seu grupo. Todo mundo conhece o adoecimento familiar relacionado à dependência de álcool e outras drogas. Então, essa mudança de diagnóstico, digamos assim, vai impactar nas políticas e a gente vai ter que trabalhar bem mais rápido. Eu acho que nós estamos no momento de conseguir trabalhar mais rápido, né? Nós vivemos a era digital, nós temos acesso à informação em segundos, e, portanto, antigamente, eu me lembro, né, da época que eu fiz a minha pós-graduação na Unifesp, eu ficava horas tirando xerox, meu Deus do céu, dos artigos, e tinha que pagar para fazer esse serviço na biblioteca, né? Hoje a gente tem acesso ao estudo mais escondido do planeta e, portanto, não se justifica que a gente não consiga fazer uma boa política, principalmente uma política preventiva, já que é uma doença adquirida, portanto, é possível fazer prevenção, porque mesmo que o indivíduo tenha uma vulnerabilidade, um gene, uma herdabilidade em relação ao álcool, né, que é o que mais nos deve preocupar, o álcool e o tabaco, não necessariamente ele vai desenvolver a doença, porque é uma doença multifatorial, nós vamos ter que juntar todos esses fatores para ele seguir uma carreira de usuário e ter um risco alto e chegar, infelizmente, a adquirir essa doença. Então, dá tempo, sim, da gente interromper essa carreira se a prevenção for efetiva, se nós trabalharmos com uma prevenção moderna.
Obviamente que, se eu estou falando de um fenômeno complexo, a prevenção também é complexa, né? E também nos garante que, como eu disse, fácil acesso hoje aos indicadores desse fenômeno, que é o uso de drogas, e isso justifica para qualquer gestor que é necessário investir, criar uma equipe e promover aí, como prioridade na gestão, uma política ajustada à realidade local. A taxa de mortalidade é alta, relacionada, as consequências, se não forem tratadas, são todas graves e fatais, e nós já temos um conhecimento de 3 décadas do impacto de tudo isso. Então, buscar a experiência exitosa, principalmente as nossas, né, para não perder tempo com a aculturação, né, de projetos, porque um projeto lá da Austrália muito dificilmente vai se ajustar aqui lá em Tarumã, né, nem um projeto de São Paulo, cidade de São Paulo, é ajustável em Tarumã. Então, nós vamos depois concluir algumas premissas que eu considero muito relevantes, porque cada município tem as suas características, o seu tamanho, o seu PIB, o seu IDH, e não adianta querer implantar projetos estratosféricos, porque esse projeto não vai caminhar. Então, aprender essas regras, enfim, né, são premissas filosóficas, éticas, científicas e teóricas da prevenção. A gente consegue trabalhar no município sede, onde a gente vive, e, óbvio, proteger toda a população, principalmente as crianças e os adolescentes, que, do meu ponto de vista, têm direito a não usar drogas. Tem direito a não usar drogas. O adulto, ele pode escolher, a gente tem drogas lícitas para adulto, ele pode ler, ele pode estudar, ele pode perguntar, ele pode se aconselhar. Mas a criança e o adolescente demoram muito para ter acesso a tudo isso. E se o papai e a mamãe, que são os melhores agentes de prevenção, não militarem nessa área, eles vão cair nessa armadilha das drogas, porque as indústrias das drogas lícitas para adultos ou ilícitas, elas são amigas. Elas aprendem as técnicas de vender o produto como se fosse um produto qualquer e vão pegar aqueles que não têm o poder de criticar a realidade, um cérebro ainda em formação, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Bom, eu acho que o primeiro item que faz com que a gente comece a pensar numa política de prevenção é ajustar os conceitos. Antigamente, né, eu posso falar muito bem disso, o cigarro não causava dependência na minha época, né, quando eu estava estudando medicina, né, aliás, já tinha até me formado, né, se eu usasse menos, se eu fumasse menos cigarro light, era seguro. O problema era sempre a droga, então o cigarro, né, nunca era um fator externo a isso, a droga era o vilão, né, uma pedagogia do terror que até hoje é usada, né, um absurdo, porque é uma pedagogia de 1960, né, a gente já vai fazer um caminho aí pela história da prevenção, porque é interessante entender isso também, e nós sabemos que não é nada disso, que mesmo em pequenas quantidades, as drogas podem causar dano, portanto, não existe uso seguro, que o efeito tóxico depende da minha vulnerabilidade, né, das minhas características, né, entre outras questões, óbvio, né, próprias questões da droga, do ambiente, quer dizer, de múltiplas questões que
não basta fazer prevenção para um indivíduo, é preciso fazer para o coletivo, porque o coletivo ajuda nessa boca de urna, né? Nesse falar, advogar para causas que interessam para todos, e que tratar é melhor que prevenir, que prevenir é melhor que tratar, que internar, que prender é melhor que remediar. Minha avó já dizia isso e não entendia nada de droga. Mas isso é verdade. A prevenção é mais barata também e, obviamente, é tudo que a gente precisa quando a doença é evitável. Tem doenças que não são evitáveis, que a gente vai trabalhar para boas práticas, para um tratamento adequado, melhor tratamento disponível para o nosso paciente, nós vamos oferecer. Mas adquirir uma doença que você pode interromper o processo lá no começo, e a gente não trabalhar com isso é muito, muito sério, né? Pensar que a gente está na idade da pedra quase, né? Bom, tá aí a história da prevenção, rapidamente. Vamos falar lá da década de 30, o conceito moral, vamos falar depois, já que o conceito moral não funcionou, né? Apelar para os bons valores, não deu certo, se instalou a pedagogia do terror, e aí, obviamente, que também não ajudou em nada, porque terrorismo não funciona, muito menos para adolescente, né? Porque o amigo dele usa e não acontece nada. Então, fazer terrorismo com droga só serve para o adolescente dar risada da gente, né? A gente perder a credibilidade, bem na verdade. Eles sabem muito mais que a gente nesse momento da era digital. Dar só informação de drogas também não deu certo, esse modelo demorou muito tempo para ser movido, né? Ele começou na década de 70, quando a primeira referência científica sobre a síndrome de dependência de álcool foi formulada e oficializada pela Organização Mundial de Saúde, só de álcool, né? O álcool é o carro-chefe, e a informação, além das palestras, né, como era oferecida, né, a informação, ela se desdobrou um pouquinho mais para frente para o modelo do currículo. Então, não se dava tanta palestra, mas se colocava informações contextualizadas na matéria, nos anos da adolescência. Então, a partir dos 11 anos e 11 meses, 12, as crianças começavam a ter aula de ciências sobre drogas ou de algum outro professor que se habilitasse em desenvolvê-las, né? E, infelizmente, focada só no adolescente, né? Essa pedagogia também não produziu os resultados esperados, mas ela ficou funcionando por uns 20 anos, né? Até a década de 70, de 90, quando a educação adota uma pedagogia um pouquinho mais afetiva, trabalhando com alternativas mais saudáveis de vida, que no começo foi muito bem-vinda, né? Está aí o conceito de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, da década de 80, e era a base, né, dessa pedagogia, mas também criou um pouco de artificialidade do modelo, porque nem todos conseguiam desenvolver as estratégias recomendadas, né? A parte da educação afetiva, até hoje, a gente utiliza nas escolas, mas essas alternativas, fazer esporte, uma dieta saudável, ter uma postura de valores muito adequada, enfim, é mais dinâmico do que a gente imagina, é mais instável do que a gente imagina, é só a gente pensar hoje, né? Vamos transportar esse modelo para a pandemia,
dificilmente a gente conseguiria usar esse modelo. E também esse resto de pedagogia do terror, né, falando do lado dos malefícios das drogas, né, só malefícios, e ao mesmo tempo utilizando ainda drogas na própria medicina, né, os derivados da morfina para tirar a dor, quer dizer, também tendo os benefícios dessas drogas, criava uma ambivalência nesse modelo, né? As aulas tinham ainda um pouco desse ranço, né, da pedagogia do terror, da falta de informação, dos estudos que ainda estavam sendo processados. Mas, sem dúvida, os modelos avançaram e hoje, a partir do século XXI, se preconiza modelos multicomponentes. Por quê? Porque o ser humano não é estático, muito menos o planeta. O ser humano, o jovem, né, o adolescente, está lá, ele não está numa bolha, ele interage, ele tem a família, ele tem, muitas vezes, o usuário dentro da família, ele tem uma vizinhança, tem a escola. Então, quanto mais componentes você colocar no modelo, mais estável esse modelo vai se mostrar. E é lógico que um modelo mais estável é mais fácil de avaliar, né? Então, aí as tecnologias, né, as análises, né, as pesquisas em curso. Por quê? Porque não adianta aplicar um modelo lá em Tarumã e não avaliar o resultado, porque eu nunca vou poder replicá-lo. Esses modelos, eles são replicáveis a partir de uma ciência da prevenção, porque existe a ética em pesquisa, e eu preciso obter resultados positivos para poder dizer que aquele modelo pode ser aplicado em municípios de pequeno porte, porque as características vão ser dinâmicas, favorecendo, no final, essa estabilidade importante, que é a própria política, né? Porque o modelo caminha, mas qual que é o foco? É criar uma estratégia de prevenção estável, lógico, com medidas para catástrofes, para questões não previstas, para fenômenos que já estão sendo pesquisados e que podem surgir daqui 2 anos, 3 anos, para que a gente possa ter a proteção que essa política tem que conferir para a humanidade. Bom, falei alguns pressupostos, mas é lógico que a prevenção, como eu disse, lá na década de 90, ela estava ligada a uma prevenção na saúde. Por quê? Porque o que se conhecia para valer era a síndrome de dependência, lá da década de 70, como eu falei. Então, a prevenção acontecia na atenção básica, a saúde, porque nós estávamos querendo prevenir uma doença, como eu disse, que era prevenível, né? Uma doença prevenível. Eu interromperia a carreira do indivíduo, ele já poderia estar num estágio de tolerância, já ter alguns processos neurofisiológicos desenvolvidos, mas ele faria uma desabituação, uma dessensibilização, teria que ter como meta a abstinência, e esse cérebro flexível, esse cérebro plástico, né, o adolescente aí, a criança, 10 anos, 11 anos, 12 anos, o adolescente, 12 em diante, ele poderia recuperar aquela estabilidade do seu próprio cérebro. Então, ações eram feitas não só para evitar, na prevenção primária, aqueles que não tinham começado, mas na prevenção secundária era considerada aqueles que já tinham começado a utilizar e que você precisaria desabituar,
não deixar que aquilo caminhasse como uma carreira. Por quê? Porque senão só a prevenção terciária daria conta desse indivíduo, tudo isso dentro da saúde, e aí a gente já está falando de tratamento. Prevenção primária, evitar o uso. Prevenção secundária, o uso já existia e a gente precisaria diminuir e cessar com recursos específicos. E prevenção terciária, ações de tratamento. O indivíduo já tinha a síndrome de dependência instalada. É lógico que uma prevenção voltada só para a doença não ia dar conta desse fenômeno. Por quê? Porque esse fenômeno não é só o uso da droga que está em jogo, né? É lógico que o indivíduo precisa usar a droga para chegar, ter a chance, o risco de ter essa doença, mas outros tantos fatores ainda não conhecidos estavam em jogo no desenvolvimento de uma dependência que nessa fase ainda não eram muito bem conhecidos. E quem que traz essa luzinha no fim do túnel? Uma discussão muito mais centrada no conceito da síndrome de dependência, nos diversos modelos de intervenção aplicados naquela época, final do século XX, começo do século XXI, né, os tratamentos, né, a mudança do próprio conceito, né, aquele conceito que vinha lá de trás e trazia ranço também, um conceito de uma doença inata, o indivíduo já nascia com uma doença, porque a prevenção ficou meio calcada em cima de uma doença, do modelo de doença, apesar da síndrome. Por quê? Porque não conhecia os outros aspectos do desenvolvimento da doença. Mas, estudando as ações, vendo a resposta, observando, avaliando a resposta aos tratamentos, observou-se que era mesmo necessário estudar um pouquinho mais para entender suas múltiplas dimensões. E, obviamente, a maioria já sabe, as dimensões eram sociais, familiares, genéticas, espirituais e do próprio contexto do uso de drogas, isto é, do ambiente. Então, obviamente, se deparou com um dinossauro, do meu ponto de vista, né? Eu lembro bem dessa época, né? Nós estamos aí no ano 2001, 2002, e nesse momento eu lembro que nós fomos pelo Brasil inteiro, Neuza, quase que nem bandeirantes, né? Em todas as regiões do país, num momento que foi muito profícuo em relação a estudar esse fenômeno, desenvolver políticas mais ajustadas a ele, ao fenômeno das drogas, né? E fomos conversando com as regiões brasileiras para escrever uma política de drogas. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum resultado positivo, a prevenção aqui no Brasil era zero, ela não acontecia nem na saúde, muito menos uma prevenção ecológica, né, que tem que abarcar todo o ambiente, né, o ambiente familiar, social, espiritual, enfim, abarcar tudo que envolve aquele indivíduo, né, e o que nós acabávamos por receber nos nossos tratamentos eram indivíduos gravemente comprometidos, muito gravemente comprometidos, onde o tratamento era totalmente ineficaz. Naquela época, nós trabalhávamos com uma eficácia de tratamento que não chegava a 30%, né? E hoje, com a prevenção moderna, mesmo que ainda engatinhando, né, para ser implantada no Brasil, temos poucos lugares que trabalham com essa prevenção de risco, né, para que a doença não se instale. Hoje nós
conseguimos, como qualquer doença crônica, diabetes tipo 2, hipertensão, né, alguns tipos de hipertensão, síndrome metabólica e outras, atingir uma efetividade de 50%, 60% nos nossos tratamentos baseados em evidências. Então, à medida que nós vamos conhecendo melhor como manejar o fenômeno das drogas, e não é mais aquela visão, né, aquela cultura existencial apenas, né, usar a droga, um direito do ser humano para aliviar a angústia existencial. Não, olha, vamos achar outro jeito de aliviar a angústia existencial, porque hoje conhecemos as drogas muito mais do que há 30 anos atrás, e não é uma substância inofensiva, não é uma substância qualquer, não é alimento, não é um alívio para a alma. E aí eu acho que a coisa muda para valer e traz bons resultados. É lógico que alguns locais são invisíveis ainda em relação à política de drogas, né? Então, a emergência é um deles, né? Falando um pouquinho mais de cuidado, mas pensando a prevenção. Por quê? Porque se o indivíduo se intoxica de álcool, com o álcool, ele usa lá 6 doses, mais ou menos, que é o padrão de intoxicação de um adulto, 6 doses, 6 shots de destilados, 40 ml, ou 6 latas de cerveja, ou 6 copos de vinho, ele já está intoxicado e ele pode chegar na emergência, que não tem profissional treinado para identificar o problema das drogas, que não sabe aplicar boas práticas. Lógico, nem precisa, ele vai ter que tratar da manutenção da vida do indivíduo. Mas na hora desse indivíduo ir embora, se ele não fizer um bom encaminhamento, a emergência virou uma porta giratória. Daqui a pouco ele volta para a emergência intoxicado de novo. E ele não está dependente. Então, a prevenção hoje, pensando nessa abordagem mais ecológica, ela é muito mais ampla. Muito mais ampla. E eu trago bastante dados do álcool, porque ele é o nosso problema de saúde número 1 no Brasil, hoje, e aparece nos resultados aí das pesquisas, né, aumentando taxa de tentativa de suicídio, de queda, de acidente automobilístico, de queimadura, de afogamento, e tudo isso, inclusive no adolescente, né? Inclusive no adolescente, transtorno relacionado ao álcool. 50% dos adolescentes são positivos quando chegam numa emergência por algum tipo de trauma aqui no Brasil. E eles não estão dependentes de álcool. Eles só se intoxicaram. E na hora de ir embora, ter logo. E ter logo não serve para esse caso, porque ele já está se intoxicando, ele já está tendo um consumo de risco que pode ser revertido se ele receber uma intervenção breve e for encaminhado para um programa de prevenção indicada, que é aquele indivíduo que já usa e tem problemas. Quer dizer, provavelmente ele já tem uma dependência leve, que é muito mais fácil de tratar que uma dependência grave, que é a nossa população do CAPS-AD. Bom, o Brasil tem pouquíssimos dados sobre emergência, e isso, do meu ponto de vista, é uma fragilidade do sistema de atenção à saúde, ao usuário, e não nos ajuda na prevenção. Bom, os dados melhoraram, mas ainda não tínhamos obtido a tal da estabilidade esperada. A Organização Mundial de Saúde, ela tem uma classificação do que ela espera para um
uma população, né, para homens, para mulheres, em relação à faixa etária e as diferentes substâncias. E se nós olharmos o que é esperado, por exemplo, para consumo de calmantes pela Organização Mundial de Saúde, lógico que o consumo esperado é aquele que os países desenvolvidos fazem, porque eles já têm prevenção, eles já têm política, eles têm dinheiro, eles aplicam o dinheiro em boas práticas, porque eles conseguem fazer pesquisa, enfim. Estima-se que, no máximo, 2% da população no mundo faça uso dependente de calmantes. Aqui no Brasil, lá nas cidadezinhas do interior, a taxa de prevalência de uso de calmante é 16%. É uma pandemia, gente. Passou o álcool. Dependência de sedativo passou dependência de álcool em termos de prevalência populacional no Brasil. Qual é a medida que é feita para a dependência de sedativos? Eu não conheço. Eu que trabalho com prevenção não conheço. E outra questão, é uma droga lícita, cujo prescritor é médico. Eu não estou falando de traficante. Eu estou falando de prevenção. Eu estou falando de falta de informação. Eu estou falando de capacitação. Eu estou falando de ajuste no diagnóstico. Eu estou falando de tudo isso que eu falei até agora e que faz com que haja, inclusive, diferença nessas premissas, drogas lícitas e ilícitas, o que é um absurdo. Premissa é premissa. A gente teria que ter capacitação anual de prescritores de drogas que não tem nada a ver com aspirina. São drogas que têm um tropismo pelo sistema nervoso central e causam doença se não forem acompanhadas. E isso é prevenção, né? Prescritor de estimulantes, né? Prescritor de Ritalina, de Venvance, né? A moda agora é a droga da inteligência. Meu Deus, que droga da inteligência? É a droga que vai fazer com que você fique dependente do primo da cocaína e muito mais forte que a cocaína. Então, por favor, prevenção é uma coisa que não pode faltar e deveria ser prioridade de todos os governos. Bom, falar de prevenção na escola, eu vou passar por cima, porque pandemia e prevenção na escola não serve para nada, né? Não vai dar para fazer prevenção online, né? Por enquanto, porque a gente não está conseguindo nem dar matéria online, as crianças não estão adaptadas a esse recurso, os professores estão sofrendo, se esforçando, mas carece ainda de uma metodologia ajustada a esse momento, e imagina a prevenção, né? Dá mais serviço para um professor que está tendo que se ajustar a uma prática que ele exerceu 30 anos também. Então, prevenção na escola. Prevenção na escola é focada nos adolescentes. Infelizmente, essa prevenção, como eu falei, durou uns 20 anos e trouxe alguns resultados positivos, mas não bastou. Hoje, né, já existe toda uma ciência, como eu falei, da prevenção, e nós temos muito claro quais foram os ingredientes mais importantes que não puderam ser aprofundados na prevenção só focada na escola e no adolescente, para não fazer, para não repetir, né? A história das palestras, a história só do conteúdo adaptado lá na aula de ciências, ou no professor de educação física, e programas muito superficiais para a família. Prevenção na escola sem família não funciona.
prevenção na escola, sem família e sem olhar o entorno da escola, não funciona. Então, obviamente, quem se habilitar a um programa de prevenção nas escolas tem que utilizar todas as diretrizes e tem que também entender sobre as barreiras, né, e usar os dados, entender o que a escola quer, porque se a escola não aderir, né, de uma forma bastante apegada à proposta do projeto, a gente também não consegue avançar. Os ingredientes ativos são diversos e é óbvio, passa por uma coisa muito complicada, que é a mudança de atitude do corpo docente. Por quê? Porque o melhor agente de prevenção é o professor na escola. Quando você vai fazer prevenção na escola, não adianta levar palestrante. Tem que... O professor que é honrado, que é a pessoa mais privilegiada ali, que a criança tem empatia, que a criança escuta, que a criança respeita. Respeita. Tem escolas hoje que as crianças não mais respeitam, né? Então, antes da prevenção de drogas, vai ter que se voltar para valores humanos, né? Então, cada caso é um caso, mas lembrem-se, o modelo é multicomponentes. E todo modelo que é multicomponentes é muito difícil de aplicar. Precisa uma equipe, precisa a equipe tocar afinada como uma orquestra, precisa ter apoio da gestão, carta branca, quer dizer, a gestão, o diretor, por exemplo, da escola, ele é o protagonista do projeto, ele é o carro-chefe, mas ele precisa passar a batuta para a equipe que vai desenvolver, que está ali trabalhando, às vezes o especialista é de fora, mas a equipe toda que implanta e implementa o projeto é da escola, para que esse projeto caminhe, traga depois a família e cuide do entorno. Eu estou falando do entorno, porque não adianta nada fazer programa de prevenção na escola e na festa de formatura as crianças viajarem sozinhas com alguns monitores e ficarem uma semana tomando porre. Nós estamos falando do entorno. Nós estamos falando da festa que eles frequentam, que não seja de formatura, open bar. Nós estamos falando do bar da esquina da escola, que vende para eles cigarro, álcool, cigarro do Paraguai, contrabandeado. Portanto, precisa cuidar do entorno da escola. A escola vai cuidar sozinha? Não. Ela vai ter muitos atores externos, entre eles, obviamente, a família, que vão desenvolver tais estratégias. Bom, e aí, como essa prevenção também teve um resultado, esses são todos trabalhos, né? Depois vocês podem ter acesso, que eu vou encaminhar isso para vocês. A escola teve um resultado bom em alguns momentos, mas também não esgotou essa prevenção. Quem que dizia isso para esse modelo? Os levantamentos epidemiológicos, a prevalência do uso de drogas entre adolescentes, que só vem crescendo. A política de tabaco é uma política de sucesso, mas, infelizmente, o uso do tabaco aumentou. É a pandemia? Pode ser. Qual é a estratégia? Temos que pensar. Aliás, já tinha que estar pensada. Bem, na verdade, acho que esse é um conceito bem importante, assim como as leis, a política caduca, fica velha, não sou só eu que fico velha. Tudo envelhece e precisa ser atualizada. A nossa lei de drogas já foi atualizada, nesses 30 anos que eu trabalho na área, ou mais, 4 vezes. E é isso, se não atualizar, não anda. Então, obviamente, intervenção preventiva para adolescente teve
algum resultado, mas careceu aí da família mais integrada, da comunidade mais integrada, que aí sim faria toda a diferença. Então, trabalhar com essa tal dessa abordagem ecológica é bem difícil. É bem difícil, tá? É óbvio que nós temos que dar o desconto, né? O portfólio da prevenção antigamente era muito limitado. A gente não tinha acesso a quase nada. Eu trabalhei com esse modelo. Eu trabalhei na década de 80 com esse modelo, socorro. Imagina, eu peguei todos os vocês terem uma ideia, eu peguei todos os professores de uma cidade lá onde eu morava, chamei uma equipe multidisciplinar de médicos e alguns professores de uma universidade que tinha nessa cidade, onde eu fiz a minha formação em saúde pública, e aí montei toda uma estratégia de prevenção para eles aplicarem lá o modelo do currículo, etc. E depois, no final, a molecada estava toda bebendo, estava tudo igual. Tá? Aí eu falei, não, eu não sei, é minha culpa, vamos estudar. E aí eu fui estudar, e aí eu fui aprender sobre cérebro, eu fui aprender que o cérebro do adolescente é o que vocês sabem mesmo, só se forma, olha aqui, ó, lá pelos 25, que ele está protegido de drogas, não dá para falar, né? Porque não existe uso seguro. Mas ele aguenta melhor. Mas antes dessa idade é roleta russa. Fora a instabilidade desse mesmo cérebro, né? Que de dia está de um jeito, de tarde está de outro, de noite está de outro. E fora que essas drogas vão agir nas áreas mais importantes que ainda estão por amadurecer e que serão essas áreas que comandarão a vida desse indivíduo ainda não adulto, as áreas de autonomia, as áreas de memória do trabalho, de memória operacional, de capacidade de crítica. Tá aí, ó, o córtex pré-frontal. Imagina, as drogas agem aí. Não é um produto qualquer. E aí, obviamente, esse tipo de prevenção ecológica começou a juntar ações em todos os segmentos da sociedade, né? É uma premissa, né, da prevenção moderna, que é a intersetorialidade. Se não houver a participação de múltiplos atores para fazer agora um construto, né, uma prevenção, que ela é primária em 3 níveis, ela é primária para todos, ela é primária para aqueles que têm fatores de risco, mas ainda não usaram, e ela é primária para aqueles que já estão usando, ela não funciona. Ela não vai funcionar, porque cérebro de adolescente não é cérebro de adulto. E o impacto, ele nem sente. Ele já bebeu 10 latinhas e ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele quase está em coma e não sabe nem o que está acontecendo. Continua bebendo. Ele não tem a travinha que o adulto tem, que critica o comportamento, seu próprio comportamento. E aí, vários exemplos, né? Gestante. Gestante pode beber? Nada. Na minha época podia. Nada. 0 álcool. Porque mesmo pequenas quantidades de álcool ao longo da gestação podem dar alterações do neurodesenvolvimento. O indivíduo não nasce com a síndrome alcoólica fetal, mas ele nasce com dificuldades acadêmicas. Porque o álcool ele atravessa a placenta, a alcoolemia do feto ou do embrião, muito antes, né? Porque é muito mais grave no primeiro trimestre, é igual da mãe, ele está tomando a mesma quantidade de álcool que a mãe, passa reto na placenta e vai direto para o cérebro do feto, do embrião, e vai alterar a migração dos neurônios. E a criança não nasce com retardo mental, nasce com dislexia, nasce autista, sei lá. Então,
zero de álcool na gestação. É como o tabaco, né? A gente aprendeu primeiro do tabaco e depois do álcool, porque a indústria nos causou um malefício, mas também fez um favor, porque a humanidade inteira tem raiva da indústria do tabaco, porque ela escondeu a verdade da humanidade, né? A do álcool nem pegou essa carona, né? Ela posa de carneirinho, mas ela usa bastante as estratégias da indústria fumageira também. Bom, agora já indo para o final, eu nem sei há quanto tempo eu estou falando, né, Neuza? Quanto tempo que eu estou falando? Socorro, 1 hora, hein? Enough. Mas, enfim, falando do que é preciso para fazer a prevenção moderna. Não, 1 hora não, um pouquinho menos. Mas, enfim, trabalhar com fatores de risco e proteção, por quê? Porque a prevenção tem que começar na infância. Infância, antes da experimentação, antes da adolescência. Aqui tem um monte de exemplo de projetos que testaram esse modelo. Eu vou falar mais da construção teórica, científica do modelo, depois quem quiser consultar é mais fácil, né? Um estudo ou outro, mas enfim. No pré-natal que começa a prevenção, baseada em fatores de proteção e risco. Porque é óbvio, na adolescência, isso já foi. Tudo que a criança tinha de vulnerabilidade, ninguém viu. E a droga entra justamente nessa vulnerabilidade da criança, que virou adolescente, porque está num momento especial não de vulnerabilidade, mas de dilemas, né? De uma alteração neurofisiológica, hormonal, social, com medo, com coragem demais, kamikaze, apaixonada demais, tímida demais, de manhã, de tarde, de noite, 3 humores. Isso é normal e maravilhoso se esse adolescente estiver protegido desde a infância. Então, a recomendação hoje é aplicar todos esses princípios que eu fui acrescentando na fala na infância. Na infância. Observar a criança no ensino infantil, no ensino fundamental, trazer a família para dentro da escola, capacitar a família para proceder à mesma observação em casa, para acompanhar essa criança, para poder proteger. Lógico, se der para fazer um diagnóstico dessa criança, melhor ainda, se ela tiver com alguma dificuldade. Mas mais do que isso, trabalhar pelas potencialidades da criança. As crianças podem ter qualquer dificuldade, mas elas têm qualidades, elas têm características próprias, elas têm um desenvolvimento que também ainda ninguém viu, porque a criança está pendurada no lustre, de tão agitada que ela é. Então, lógico que esses agentes de prevenção, de proteção, eles têm que se unir. Professor, família, comunidade, os outros setores, segmentos sociais. Tem crianças que estão em tão grave, alta vulnerabilidade que o Conselho Tutelar acompanha essa criança. Então, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, a unidade básica de saúde, cujo médico tem que saber que essa criança está sendo cuidada, ou que ela tem situações adversas na escola. É óbvio que ele não precisa saber de todas as potencialidades da criança, quem vai ter que desenvolver isso é a família e a escola. Mas o que faz essa criança sofrer, a unidade básica de saúde tem que saber. É referência para qualquer transtorno que essa criança possa ter e complicar ao longo do seu desenvolvimento. Lá nessa cidadezinha que a gente trabalha, que a gente adotou esse modelo
de prevenção, a escola comunica à unidade básica de saúde que a criança tem tal vulnerabilidade. Tem transtorno de atenção, né? Tem deficiência de atenção e hiperatividade, está sendo tratada, né? Toma medicamento, e o médico de família coloca isso no prontuário da criança, para acompanhar o seu desenvolvimento. Enfim, questões que vêm desse modelo, que é o próprio modelo da dependência, e que, obviamente, tem que ser o modelo da prevenção. Como é que eu posso adotar um modelo de prevenção ou um modelo de tratamento diferente do modelo do fenômeno? Dependência de drogas ou uso de risco. É óbvio que não posso, né? Eu estou desconsiderando o ser humano, porque, obviamente, esse aí é um modelo do próprio ser humano, que é múltiplo, que tem as suas características, tem a sua potencialidade, mas também tem a sua vulnerabilidade, a sua genética, o seu psiquismo, as suas crenças, a sua cultura, a sua família, e vive naquela comunidade. Aqui tem alguns estudos falando da abordagem na família, que é muito importante. Olha, eu não entendo um modelo de prevenção sem a família. E toda vez que a gente excluir a família, a prevenção é capenga e o resultado é negativo, e nós vamos... Está aí o dado, né, o impacto das drogas na adolescência, com cérebros alterados estruturalmente, e nós não estamos falando de dependência. O sujeito dessa pesquisa era até 16 anos, e já tem alteração pelo impacto do álcool. Não é dependente, tá? É uso frequente. O cenário brasileiro é muito ruim, infelizmente, do meu ponto de vista, a emergência é um aspecto invisível, o adolescente é outro aspecto invisível, as mulheres, outro aspecto invisível. Imagina uma mulher mãe desta família. Como é que ela vai, que tem a dependência, como é que ela vai cuidar da criança? Como é que ela vai ter crítica para cuidar dessa criança que está sofrendo porque não consegue aprender, não consegue ler? Aí os fatores de risco que a gente utiliza e, obviamente, os fatores epigenéticos, né? O modelo familiar, né? Hoje a gente fala em fator de risco celular, telas, né? A criança não tem que ter celular. Ela já está na tela para acompanhar a escola. Não tem que ter celular. Celular é para adolescente, olhe lá, se o adolescente estiver estável. Porque se o adolescente estiver pipocando muito, pode pensar 10 vezes. E bebida alcoólica na geladeira de casa, ali está o Cebolinha, né? Essa aí é o jeito que a Ambev faz prevenção para falar que ela tem responsabilidade social, que é uma mentira, né? Porque bebida não é leite, né? E a criança vê a cerveja e o leite um do lado do outro, vai achar que não faz mal, né? Que é leve, que o pai... Olha lá a cara do pai. Será que esse pai está conseguindo fazer prevenção? Será que o Cebolinha vai ficar só olhando para a cerveja ou vai tentar pegar, já que ele é criança? Que é o que faz experimentar na infância é a curiosidade, o que faz experimentar na adolescência é a pressão de grupo. Será que esses fatores que estão fora do indivíduo, como bullying, como a falta de tempo para os filhos, ou modelos disfuncionais, faz diferença na prevenção? É lógico que faz. Óbvio que faz. Violência doméstica, óbvio que faz. E, como eu falei, exposição durante a gestação, entre outros fatores. Dieta saudável. Olha aqui a criança mamando no McDonald's. Será que, se ela tiver obesidade, ela vai sofrer bullying ou não na nossa sociedade? O que vocês acham?
Nós já vencemos essa etapa? Não. Então, trabalhar com fatores de proteção já estudados, incluindo a escola, incluindo a família, vai fazer com que a gente crie um modelo de proteção possível. Porque, sinceramente, eu estou lá trabalhando na cidadezinha lá, que eu falei para vocês. Tem fatores de risco que são intangíveis. Eu vou dar um exemplo. Cidade do interior é todo mundo parente. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Não é tão fácil trabalhar com controle da oferta, porque o dono do bar é parente do vereador, que não deixa fechar o bar às 8, nem às 10, nem à meia-noite, ele vota contra. O controle da oferta é a legislação, é a regulamentação, e 100% das meninas continuam a comprar bebida nos bares. 100% das meninas, né? Que a bola da vez agora é a mulher, né? O consumo está aumentando e as suas consequências. Então, meus queridos munícipes de Volta Redonda, vamos pensar que a gente quer que o adolescente chegue a esse momento de desenvolvimento da vida, e para isso a prevenção tem que começar em casa. A atenção primária à saúde pode ajudar com um programa de pré-natal para as gestantes, para as mães, mas também tem que começar na escola, na infância. E aí, os 7 itens, número cabalístico, que eu falei já, só resumidamente, por onde a gente tem que começar, mas eu acho que começar significa sonhar. Sonhar significa convencer os munícipes do seu sonho. E aí, tudo vai acontecer. A prevenção é possível, mas é complexa. Congresso da BEAD, de 9 a 11 de setembro, totalmente online. Espero vocês lá. Obrigada. Obrigada. A gratidão é nossa, professora. Mais uma vez, como nosso prefeito aqui de Volta Redonda gosta muito de falar, você arrebentou. E eu quero também aproveitar esse momento para agradecer todo o apoio que a prefeitura daqui de Volta Redonda, o prefeito Neto, nos dá. E quem sabe, né, no futuro você vem aqui pessoalmente conosco nesse Advoga-se, de realmente nós construirmos uma política de prevenção que seja uma política de município, não de prefeito, mas uma política que ela tenha continuidade para a gente obter os mesmos resultados que você obteve lá em Tarumã. Porque, infelizmente, tem até uma pergunta sobre isso aqui, sendo essa política, uma política de prevenção, né, com todo esse critério, por que as pessoas ainda insistem em fazer só palestrinhas em escolas? É a primeira pergunta. Tá. Bom, eu vou agradecer o prefeito, agradecer você, Neuza, batalhadora como eu. Bem, na verdade, eu acho que é conhecer as outras experiências, porque com elas vem o conhecimento científico, né? Porque quando você cria uma política, você está falando na sociedade, e se você linka isso com uma pesquisa, né, você tem um código de ética de pesquisa em seres humanos, né? E que tem que carregar o conhecimento junto. Você não pode aplicar qualquer coisa. Senão, sei lá, eu podia falar, então, eu vou tirar da cartola aqui um coelho e vou levar lá para Tarumã e a gente vai fazer qualquer estratégia lá que pode funcionar. Não, não pode. Eu passei 1 ano fazendo advocacy, que nem a Neuza falou, tentando levar os dados para o prefeito, para os seus secretários, né, porque é intersetorial a política, para convencê-los de que ele ia economizar,
que a sociedade ia ficar mais segura, que ele, além de economizar, ele ia proteger os munícipes mais jovens e, portanto, ia ter um futuro melhor para a cidade, eles iam estar mais íntegros, que é direito da criança e do adolescente viver longe das drogas, que eles têm muita coisa boa para fazer com a vida deles, que os pais não sabem tudo, que eles precisam de ajuda, né? O pai perdeu a noção de... É tanta coisa para o pai cuidar que ele não desaprendeu a dar limite, ele acha que se o adolescente experimentar dentro de casa é melhor do que experimentar na rua, mas cérebro de adolescente não aguenta droga. Não tem que experimentar nada. Por isso que existe uma lei. Então, por exemplo, a atualização da lei do município de vocês faria diferença para começar a fazer esse advocacy. Então, para essa munícipe que perguntou, as pessoas não sabem todas as coisas que estão acontecendo, né? E, olha, eu vou dizer sinceramente, está muito difícil viver. A gente está correndo muito, né, Neuza? Às vezes não dá nem para comer direito. Né? É verdade. Então, às vezes, o que a Neuza falou, você ter alguém que já trabalhou com isso ou que trabalha e vai trocar essa experiência, né, é muito rico. Os municípios tinham que se unir, eles têm até uma federação dos municípios, né? Eu mesma já eu fiz uma fala com eles há muito tempo atrás, logo que eles fundaram, fui lá para Brasília, tinha 5.000 pessoas naquele auditório. A hora que eu cheguei lá, eu fiquei congelada. Eu falei, gente, eu vou falar o que aqui? Né? Então, puxa, essa federação pode fazer tudo, né? Pode agrupar os municípios por porte e criar modelos, né, de política de drogas, né? Enfim, aqui já viajei. Aqui, mas eu quero até aproveitar essa tua fala lá em Brasília, e parabéns, hoje você estava lá em Brasília, no Ministério, né, da Senapred, justamente defendendo isso aí. Quem sabe isso vira uma política do Estado, né? Vamos torcer junto. Deixa eu continuar as perguntas. Existe lei sobre prevenção no entorno da escola? Olha, existe uma lei municipal, né, aqui no estado de São Paulo, que determina que no estado de São Paulo, porque é em Diadema, né, que foi a primeira cidade aqui do Brasil que fechou bares às 11 da noite, por meio de uma lei. Todos os estabelecimentos que vendiam bebida alcoólica fecharam, e nessa mesma lei tem um artigo que determina que esses estabelecimentos comerciais têm que ficar, eu não me lembro se é 100 metros, 1 quilômetro, eu não lembro mais qual é a metragem, mas são leis municipais, né? Porque o município tem autonomia para fazer a sua própria lei, né? Lá em Tarumã nós temos uma lei que oficializou a política de drogas em 3 níveis: assistência social, saúde, educação, e é óbvio que a gente só conversou sobre a prevenção, mas a gente tem outras ações que fazem parte dessa política. E agora a gente está com uma lei que, por enquanto, a gente está brigando lá, que foi a história que eu falei lá do vereador, enfim, que é uma lei, um projeto de lei que é para não usar droga na rua, tá? Então, não pode fumar na rua, não pode usar narguilé na rua, porque a criançada está fumando no narguilé, né, que é aquele aparelho onde você coloca tabaco, os jovens colocam maconha, enfim, vaporiza, né, um vaporizador, né, lá do Oriente, né, não pode andar com bebida na rua, por exemplo. Era isso que a gente queria com essa lei, né? Por quê? Porque o modelo de consumo influencia o comportamento dos jovens, né? E a gente não conseguiu desenvolver algumas medidas e queria uma legislação para nos ajudar. Mas, por enquanto, não conseguimos também. Não é tão fácil.
Tá, mas aqui mais uma pergunta. Aqui, ó. O fim da propaganda diminuiu a atração pelo cigarro. É uma afirmação. O fim da propaganda diminuiu a atração pelo cigarro. A mesma coisa poderia ser feita com álcool, apesar da... Hein? Sem a menor dúvida. Apesar da força do mercado financeiro? Sem a menor dúvida. Deveria ter sido feita há muito tempo. A ABAD fez o seguinte, arrumou quase 1 milhão de assinaturas, fez um manifesto e divulgou, não deu 1 milhão, aí deu 850 mil, nós levamos para a Câmara de Brasília, dos deputados federais, portanto, olha, está aqui, a gente quer que isso se transforme em lei, sempre, igual ao tabaco. Sabe quando que a gente fez isso? 2003. Até hoje deve estar lá o nosso abaixo-assinado com 800 mil assinaturas. Então, precisa ter um lobby, né? Precisa ter um lobby. E não adianta querer controlar a propaganda. A gente tem um órgão de controle, é o CONAR. Só que esse Conselho Nacional de Regulação da Propaganda tem gente da indústria no conselho. Mais do que isso, eles são bonzinhos, entendeu? Então, é difícil a gente sair dessa armadilha que a gente está em relação ao álcool. Mas se fizer um lobby lobby do bem, né, no Congresso, a gente consegue, sim, lógico que consegue controlar a propaganda do álcool, que ajudaria muito no controle do consumo, principalmente para jovem. Olha, cada hora chegando mais perguntas aqui. Eu vou ter que, daqui a pouquinho, pedir, porque senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Aí você manda por e-mail para mim. Pode pedir para o Vinícius mandar por e-mail que eu respondo. Aí, viu, Vinícius? Você manda por e-mail, né? Tem uma outra aqui. Como a senhora vê essa questão de não termos uma política pública de fato para esse segmento, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Você acha que o segmento é de prevenção? Por que a gente não tem uma política pública de fato? Olha, eu acho que o Brasil é um país muito jovem, sabe? Eu penso que isso depende desse amadurecimento que a gente tem batalhado para conseguir, né? De qual seria, então, a melhor política para o Brasil, ou pelo menos as diretrizes nacionais de uma política de prevenção. E quando a gente escreveu a política pelo Brasil inteiro, lá em 2000, começou em 2000, 2001, a gente estava vindo desse modelo do currículo, né, que era esse modelo da escola só, veja só. Então, mesmo que a gente tivesse esse modelo da escola funcionando, que agora nem estaria mais funcionando, ele estaria decadente ou anacrônico, a gente não poderia usar mais. Então, como é muito dinâmico e o país é muito jovem, e eu sempre estimulo que a gente pense as nossas políticas, e não é esse o exercício aí que tem sido feito, né? Geralmente a gente vai lá e traz a política da Islândia, ou então a política da Austrália. A última política que a gente importou de prevenção aumentou o consumo. Entendeu? Porque por mais, veja, isso é uma crítica construtiva. Por mais que você tente ajustar o modelo, pelo amor de Deus, eu estou falando de cultura, entendeu? Eu sou filha de italiano, mas eu não tenho nada a ver com a Itália. Eu nasci e cresci aqui. Entendeu? Então, eu não vou lá na Itália, na cidade do meu pai, pegar a política da Itália para trazer para cá. Não faz sentido isso. E nós temos cabeças suficientemente criativas, sabemos trabalhar em equipe, sabemos respeitar os princípios da prevenção, que é a intersetorialidade. Eu jamais faria prevenção baseada só no que está na minha cabeça.
né? Eu tenho que pegar o comunicador, o especialista em marketing, a assistência social, a saúde, a Neuza, enfim, eu tenho que pegar as pessoas que querem fazer a prevenção. E o país é muito jovem. A gente não tem história de política de drogas e a nossa história, para muitas coisas de direito, está sendo muito castrada. Aqui, então, seriam as duas últimas perguntas, né? Aí, uma delas seria: a senhora acredita naquele trabalho do bairro preventivo? Conhece? Acredito. Conheço. Conheço, gosto e tem que avaliar o resultado. Essa é a minha recomendação. Tá ótimo. Então, a senhora conhece o PROERD? Conheço. Qual o seu olhar, qual é a sua proposta sobre esse programa? Olha, eu até posso falar isso de carteirinha do clube, porque não do clube do PROERD, mas do clube da prevenção, porque quando o PROERD chegou no Brasil, que eu já andei em tantos lugares, eu era do CONED, que é o Conselho Estadual de Drogas do Estado de São Paulo. Era representante da sociedade científica e estava lá. E chegou o PROERD em São Paulo, no governo Alckmin. E quando chegou, nós do Conselho chamamos os capitães, os majores, enfim, toda a cúpula lá da Polícia Militar para conversar sobre o PROERD, que eles estavam também vindo apresentar para o governador. Por quê? Porque veio de um programa americano, que é o DARE, e lá nos Estados Unidos já não tinha funcionado, não tinha tido eficácia. Veio para o Brasil, lógico, ajustado, né, com essa aculturação provável, né, e a gente queria conhecer, e queria, lógico, como especialistas, e também função do Conselho, fiscalizar as políticas. Um conselho estadual municipal tem que fiscalizar as políticas de drogas do município, do estado, né? Então, a gente queria saber o que eles iam fazer. E aí a gente não concordou com as estratégias, tá ok? Então, o grupo inteiro, tá? O conselho estadual. E aí, mas não é só não concordar, né? Como a gente faz análise crítica dos dados, a gente sugeriu uma transformação do PROERD. A gente sugeriu que ele fosse um programa de polícia comunitária, né? E não a polícia entrando na escola para dar aula, porque quem tem que dar aula é o professor, né? Na escola, mesmo que seja de drogas. Mas a gente falou, olha, vamos trabalhar com o conceito de polícia comunitária e vocês fazem prevenção na comunidade. E oferecemos todo um debate, ficamos meses debatendo, construindo estratégias, mas não foi aceito. E a última avaliação que eu soube, né, de uma pesquisadora na área, é que o impacto é nenhum. Está analisando o PROERD no Brasil. No Brasil. Tá? Não, o de lá já não funcionou, e parece que o daqui também não está funcionando. E a mudança a gente sugeriu lá em 1990, para ser mais exata. Tá certo. 30 anos. Então, eu queria, antes de encerrarmos, né, dizer que algumas estavam aqui presentes conosco, a Associação de Moradores, o Conselho Municipal Antidrogas, a Pastoral da Sobriedade, o Sargento do PROERD, a Secretaria de Ação Comunitária, representante do CRAS, do IDEAS, o CAPS-AD. Então, eu queria agradecer a todos esses representantes que estavam aqui conosco, que eles possam ser os nossos multiplicadores, não é verdade? Então, que leve esse conhecimento dessa tarde, né? Que realmente foi uma tarde de grande aprendizagem, que eles levem para lá e que eles sejam multiplicadores para que a gente consiga fazer essa prevenção que a gente tanto sonha. Queria apresentar esse livro também. O livro é da nossa querida
professora Ana Cecília, olha, se alguém se interessar, faça contato aqui conosco na coordenadoria. Eu tenho o telefone dela, eu ligo para ela, ela encaminha para ela que está fazendo esse merchandising. Não, é o mínimo que eu posso fazer por tanta gratidão, por todo esse carinho que você tem aqui na nossa cidade, né? E mais uma vez agradecer o nosso prefeito Neto por todo o apoio que ele nos dá, agradecer a BEAD, né, pelo apoio também, que esses profissionais todos que têm vindo aqui falar conosco, fazem parte dessa nossa rede, que eu também faço parte dessa rede, graças a Deus, né? E convidar, então, para o nosso congresso internacional, que vai ser em setembro. Isso, de 9 a 11. De 9 a 11 de setembro. Vai ser pela primeira vez, né, Ana Cecília? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, a todos vocês, a minha equipe, que está aqui comigo, juntinha comigo, sábado à tarde, né? Que com poucos equipamentos, mas que estamos aí com muito carinho, com muita competência. Agradecer mais uma vez e a você, minha mestra, professora, nossa gratidão, tá? E o nosso carinho. Um beijo a todos, uma boa tarde, um feliz fim de semana, tá? Beijo. Eu que agradeço.